Do rubro-negro, Samuel Lino já conheceu o Ninho do Urubu. Ficou impressionado com a estrutura do clube e se arriscou a fazer uma comparação. A nível europeu e muito mais ainda. Isso me surpreendeu muito. Na verdade, eu não sabia que a academia era tão grande. Sim. Eu achei que era só essa parte aqui que aparece mais, mas ele é bem grande toda. Eu gostei bastante da estrutura. E hoje sim o Flamengo é melhor que o Atlético de Madrid. Hoje a estrutura que tem, o tamanho, todo o campo, tudo hoje é maior que o Atlético de Madrid. O jogador de 25 anos assinou o contrato até 2029. Ele se tornou a contratação mais cara da história do clube e vai reforçar o setor ofensivo. A preferência dele era continuar na Europa, mas não resistiu à proposta do Flamengo. Quando um clube gigantesco faz uma proposta boa, é difícil você falar não. Porque já tem o peso de ser gigantesco, torcida, a cidade, tudo. Então foi a mão do Felipe, o Boto também, toda a minha família, meus empresários, que a gente teve todos, mas na verdade teve de acordo em aceitar essa proposta que fosse bom voltar para casa, perto da família também, isso foi muito importante. Com muita personalidade, Samuel vai ser apresentado à torcida amanhã, no Maracanã, mas já chegou dando o recado. Além de Samuel, outro reforço do Flamengo é Emerson Royal, que foi apresentado. Com experiência e também atraído pelas ambições do clube, o jogador quer sentir a energia do Maracanã e ser fundamental para o time. Como eu saí do Brasil muito cedo, eu não pude mostrar muito para o meu povo brasileiro, e essa minha vinda também tem muito disso, que eu quero mostrar meu futebol aqui, venho com uma experiência e vou tentar fazer o meu melhor para poder ajudar o Flamengo a conquistar coisas, e obviamente que eu tenho na minha cabeça em voltar para a seleção, também foi uma das coisas que chamou a minha atenção em vir para cá. Podem ajudar Felipe Luiz nos alvos que o clube tem para o restante da temporada. O time está vivo em 3 competições e, pelo que parece, quer brigar por título em todas elas. Vene Casagrande, desse pacotão aí de reforços que você tanto se animou aí durante a semana e com toda razão, quem chega para ser titular no Flamengo? Você acha que alguém chega para isso? Olha, eu vou ser sincero, obviamente isso não é uma informação, depende muito do desempenho. É sua opinião. É minha opinião. Eu acho que o Samuel Lino ele chega para ser titular na ponta esquerda do Flamengo atualmente. Embora o Flamengo tenha jogadores à disposição para essa função e posição, mas são jogadores que não conseguem mais entregar com a camisa do Flamengo, que é o Michael e o Everton Cebolinha. O Bruno Henrique eventualmente faz... E o Royal, não? O Royal, eu ia chegar nele. É porque eu acho que o Felipe Luiz, ele sempre quis um jogador como o Samuel Lino, para fazer essa função de extremo esquerdo, que recompõe bem também a parte defensiva. Estrategicamente falando, eu acho que é o jogador que o Felipe Luiz muito queria. O caso do Emerson Royal, ele vem para substituir a saída de um outro jogador, que é o Wesley. Mas eu não consigo garantir que de fato ele vai ser titular absoluto, pelo menos na minha visão, porque o Varela também vem numa crescente. Então depende muito do começo do Emerson Royal com a camisa do Flamengo. No caso do Samuel Lino, quem você escolheria hoje para ser titular? Emerson Royal. Emerson Royal. Meu time ideal do Flamengo hoje seria Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, e aí Pulgar à disposição, Jorginho, Arrascaeta, Samuel Lino. E aí eu fico na dúvida entre o Saúl e o Luiz Araújo, mas vou botar o Luiz Araújo e o Pedro. Esse seria o meu time ideal atualmente. Então estamos falando... Tá ruim, Pedrosa? Estamos falando, por exemplo, de um Carrascal que está custando 12 milhões de euros e vai chegar para ser reserva, para compor elenco. Então, assim, de fato, são contratações muito importantes, mas te respondendo, eu acho que o Samuel Lino é porque muita gente não está valorizando essa contratação, muito pelo contrário, dizendo que os valores são exagerados. Não, estamos falando de um futebol que o mercado está inflacionado. E você contratar um jogador de 25 anos por 22 milhões de euros, que consegue te entregar muita coisa dentro de campo, é o famoso jogar sem a bola, é muito importante. Felipe Luiz desejava muito a chegada de um jogador ele que como escolheu, Vene? Foi. Ele participa também junto com o José Boto. Obviamente, ele também deu o pitaco dele no estilo de jogo. E a gente sabe que o Felipe Luiz, ele acompanha muito o futebol. Muito mesmo. Ele é viciado, ele assiste muito. Então, com certeza, ele já assistiu a vários jogos do Samuel Lino. Se eu assistir, imagina o Felipe Luiz. Então, acho que, assim, estrategicamente falando, sobre estilo de jogo, eu acho que o Samuel Lino chega para ser titular. E outra, ele está usando a 16. O último que veio do Atlético de Madrid usou a 16, você lembra quem foi? Não. O Felipe Luiz. Deu certo.
Olha lá, Lucas Pedrosa. Joga na esquerda, né? Será que vamos ter que aturar muitas coisas nesse 2025? Olha, Fernanda, o time do Flamengo já era forte. Aí perdeu o Gerson e perdeu o Wesley, que são peças muito importantes. Mas conseguiu ter o Jorginho, agora Samuel Lino, o próprio Carrascal, que é um jogadoraço, Emerson Royal, que também tem todas as condições de conseguir suprir essa ausência do Wesley. É uma equipe muito forte, cara, muito forte. E mais uma vez eu vou falar aqui, nem em 2019 o Flamengo tinha um elenco tão bom assim. É uma equipe que vem para ganhar tudo, realmente. Acho que na Copa do Brasil não vai ser uma prioridade do Flamengo. É possível até que, quem sabe, o Vene pode até trazer melhor isso. Poupe alguns jogadores, né? Mas vai poupar jogador e... Vou poupar aqui, aí entra o Cebolinha. Vou poupar, entra, sei lá, o Michael. Olha aqui, a gente tem uns 2 meses de que internamente no Flamengo, não foi isso, me conserta aí que eu não quero botar a palavra na boca de ninguém, que o Palmeiras tinha um elenco mais forte que o do Flamengo, ou mais jovem, enfim, mais poderoso, mais equilibrado. Eu achava mais equilibrado. Era você, a sua opinião? Era a minha opinião. Eu achava o Palmeiras então, mais equilibrado. Não é de Não, dentro o Flamengo também achava isso. Internamente também achava isso. Isso continua agora com essa chegada aí? Acho que não. Agora não. Eu acho que agora o Flamengo equilibra muito o elenco. Embora tenha perdido o Gerson e o Wesley. Mas assim... Mas vieram 5, né? E mas Saul. O Saul, ele vem pra fazer o que o Gerson tava fazendo, teoricamente, né? No elenco. E aí o Emerson Royal tem condições de suprir a ausência do Wesley. Embora para mim o Wesley, projetando carreira, eu acho que vai chegar mais longe que o próprio Emerson Royal. Mas o Emerson Royal é um baita jogador. E ele assim, tá pronto, jogador né? de nível Europa. Exatamente, ele chega pronto. O Samuel Lino, um baita jogador. Eu acho que hoje o Flamengo tem um elenco muito equilibrado. Em todas as posições. Minto. Eu acho que só tem que reforçar o gol. Eu acho que tem que fazer a contratação de um goleiro, e não é porque o Matheus Cunha vai para o Cruzeiro, já assinou pré-contrato, não é por conta disso, eu já achava. Eu acho que o Matheus Cunha não é jogador para ser reserva absoluto do Flamengo. Então tem que ter um goleiro ali, eu acho que o Flamengo deveria se preocupar isso. Mas hoje eu já tenho uma opinião diferente. Em cima dessas contratações, óbvio, tem que esperar eles entrarem em campo. E esse pessoal que também tinha essa opinião lá do Flamengo, também tem? Eu não fiz essa pergunta. Então faz aí, mas eu vou fazer essa pergunta, mas provavelmente eles vão mudar a opinião deles. Sim. Porque são reforços extremamente importantes. Gente, eu brinquei aqui, mas o Carrascal custando 12 milhões de euros e todo mundo sabendo que vai chegar para compor elenco, mostra a força do elenco do Flamengo. Porque em qualquer outro clube, esse jogador poderia chegar para ser titular absoluto. Mas no Flamengo ele vai chegar para compor elenco. E não é um absurdo dizer isso. E também não é um demérito um jogador dizer isso. Pelo contrário, é a valorização do forte elenco que o Flamengo tem. Muito bem. Luvas. O Emerson Royal, querendo ou não, 9 milhões de euros, eu não achei caro. Estamos falando de um jogador que atua numa posição, que é a lateral direita, que é uma posição que está em falta no mercado mundial, não é só no futebol brasileiro. Ele, com 26 anos, ainda tem poder de revenda futura se ele render com a camisa do Flamengo. Samuel Lino, custando 22 milhões de euros, eu não acho um valor alto. O mercado do futebol está inflacionado. O único que a gente pode pôr em pauta aí se é um valor alto ou não é o Carrascal, 12 milhões de euros. A gente pode discutir isso. Eu acho que é um valor alto. Eu acho. Porém, se ele fizer uma boa temporada com o Flamengo, de 12 milhões de euros, o Flamengo consegue vender esse jogador por pelo menos 18 milhões de euros, porque é um jogador jovem ainda, de seleção colombiana. Lembrando, todas as contratações sem viagem, sem aquele carnaval todo de ir a jantar, restaurante, sendo, entre aspas, flagrado na rua em Portugal ou na Europa. A janela de contratação do Flamengo sendo feita bem antes do fim da janela, e no ano passado isso aconteceu. O Michael chegou no fim, o Alcaraz chegou no fim, o Gonzalo Plata chegou no fim da janela. O que isso muda? Muda toda a preparação do Flamengo. O jogador, ele tem um tempo de adaptação. Na boa, gente, por que não elogiar? Ele demorou a contratar, demorou. Ele ia contratar Mickey Johnston, mas se bota o Mickey Johnston nesse pacotão aí agora, ninguém não ia nem ligar para o Mickey Johnston. Sabe qual foi o problema do Mickey Johnston? O momento que ele ia vir para o Flamengo. Sabe por quê? O Gerson estava de saída, criou-se uma expectativa muito grande na contratação do Flamengo, aí vem um atacante irlandês que ninguém conhece. Óbvio que todo mundo ia ser contra. E vou além.
Vendeu também o Wesley por 25 milhões de euros, podendo chegar a 30 milhões de euros, sem viajar. Sem viajar. Sem gastar dinheiro no cartão corporativo. Sem aquele carnaval todo, eu repito, aquele festival todo de Eurotrip, dando entrevista no aeroporto, fazendo brincadeirinha em rede social. Então ele merece elogios, sim, gente. Por que não elogiar, gente? Elogiar não é criticar o outro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, fica o meu elogio aqui à diretoria do Flamengo, não só José Boto, à atual gestão, porque agiu, demorou a agir. Repito, demorou quase 50 dias, mas conseguiu contratar um jogador de um clube russo, demorou a contratar 50 dias de negociação, demorou, mas conseguiu. Conseguiu. Em janelas recentes aí, o Flamengo tomou volta do Zenit na situação do Wendel, na situação do Claudinho. Então, assim, fica o elogio, sim. Merece elogio, sim. Tá bom? Dito isso, galera, declarações de Samuel Lino à Flamengo TV. Abre aspas. A estrutura do Flamengo é melhor do que a estrutura do Atlético de Madrid? Pois é. Isso tem incomodado muita gente. Ele explicou a decisão dele de vir para o Flamengo nesse momento. É o maior clube do mundo? Pois é. Isso tem incomodado muita gente. Eu já vinha tendo conversas com clubes da Europa. Eu não esperava e o Flamengo veio com força. E quando o Flamengo vem com força e boas condições, é muito difícil dizer não, porque é o maior clube do mundo. Pois é. Tive 1 ano e meio jogando na base do Flamengo e sei a responsabilidade e o peso dessa camisa, que é gigantesca. Pois é, e ele não ficou no Flamengo na ocasião porque ele não se adaptou, não é porque o Flamengo não quis aproveitá-lo. Fica aí a dica para quem está falando besteira, dizendo que o Flamengo não aproveitou um jogador e hoje está pagando 22 milhões de euros nesse jogador. Na época foi... Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, Gabigol está vivendo um momento de insatisfação no Cruzeiro e tem demonstrado o desejo de retornar ao Flamengo, clube onde viveu seus melhores momentos na carreira. O atacante estaria até disposto a aceitar uma redução salarial para que essa volta possa acontecer. No entanto, a situação é delicada. Gabigol chegou ao Cruzeiro com o status de grande reforço e rapidamente ganhou espaço no time titular com o técnico Fernando Diniz, que confiava muito em seu futebol. Só que com a saída de Diniz e a chegada de um novo comandante, o cenário mudou drasticamente. Hoje, Gabigol perdeu espaço e tem sido constantemente deixado no banco, enquanto Caio Jorge assumiu o protagonismo no ataque. Isso tem incomodado bastante o jogador, que esperava mais regularidade e reconhecimento dentro da equipe mineira. A relação com o novo treinador também não é das melhores, o que reforça ainda mais a ideia de buscar uma saída. Gabigol vê o Flamengo como um lugar onde pode reencontrar o bom futebol e a alegria de jogar. Ele é ídolo da torcida, tem história no clube, foi peça fundamental nas conquistas recentes, como as Libertadores de 2019 e 2022, além de títulos nacionais e estaduais. A torcida ainda guarda carinho por ele, mesmo após sua saída. Porém, a realidade do Flamengo hoje é diferente. A nova gestão, liderada pelo presidente Beppe, está focada em contratações mais baratas e projetos de menor custo, evitando grandes gastos com salários elevados. No início do mandato, Beppe até tentou uma renovação com Gabigol, mas o atacante já havia fechado com o Cruzeiro, o que impossibilitou qualquer acordo naquela ocasião. Apesar do interesse do jogador e de sua disposição para reduzir o salário, ele ainda está fora do padrão atual de investimento do clube carioca. Nos bastidores, não há nenhuma negociação oficial em andamento, mas o nome de Gabigol sempre gera debate dentro e fora do clube. Há quem defenda seu retorno por conta da identificação com a torcida e a história construída, enquanto outros acreditam que o ciclo dele já se encerrou. O próprio jogador, por sua vez, continua treinando normalmente, mas o desconforto é evidente. Ele quer voltar a ser protagonista e acredita que isso só será possível com a camisa do Flamengo. Resta saber se o clube estará disposto a abrir uma exceção em sua política de contratações ou se Gabigol precisará buscar outro caminho para reencontrar sua melhor fase. O tempo vai dizer se essa reaproximação se tornará realidade ou continuará apenas no campo da especulação.